Olá, consumidor, bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Como vão os preparativos para o Carnaval? Quanto maior a festa, maior a necessidade de cuidar os nossos direitos de consumidor. Enquanto você pensa se vai ou não desfrutar e brincar o Carnaval, a ADECO já está atenta aos seus direitos para que sejam respeitados, nesta ou em qualquer época do ano. Então continue conosco e seja um consumidor consciente e responsável, mesmo na folia. No programa de hoje temos os seguintes temas: atividades do projeto Consumidor Sustentável que usa a bolsa de plástico da ADECO chegam a Santo Antão em parceria com a Câmara Municipal do Porto Novo. Em informação jurídica, informe-se sobre a responsabilidade parental. Espaço reclamado com o consumidor Henk Kartsen, que expõe situações de incumprimento de contratos. Não é de boa conta? Será que já é hora de trocar o seu frigorífico? A Associação para a Defesa do Consumidor ADECO e a Câmara Municipal do Porto Novo realizaram ações de sensibilização com fornecedores, alunos e mulheres do Porto Novo no âmbito do projeto Consumidor Sustentável que usa a bolsa de plástico, financiado pela Embaixada da França em Cabo Verde. No passado dia 9 de fevereiro, a ADECO e a Câmara Municipal do Porto Novo realizaram ações de sensibilização sobre o consumo sustentável e redução de resíduos plásticos no Porto Novo, no âmbito do protocolo de parceria entre as duas instituições e do projeto Consumidor Sustentável que usa a bolsa de plástico, financiado pela Embaixada de França em Cabo Verde. 5 fornecedores do concelho foram sensibilizados a reduzir a importação e venda de bolsas de plástico e disponibilizar alternativas sustentáveis no mercado e fixados nos seus estabelecimentos cartazes apelativos ao uso de bolsas reutilizáveis sempre que o consumidor for às compras. Mais de 50 estudantes de 2 turmas do 4º e 7º ano da Escola Francisco Amaral participaram de ações de sensibilização. Entre as temáticas abordadas pela técnica ambiental Luana Lopes estão o consumo sustentável e a importância dos 5 R's da sustentabilidade. Cerca de 20 mulheres vulneráveis reuniram-se no Salão Nobre da Câmara Municipal do Porto Novo para a técnica ambiental consciencializar sobre o consumo consciente e que o uso de bolsas reutilizáveis é uma opção mais sustentável e económica do que comprar bolsas de plástico. No final, as beneficiárias receberam uma bolsa reutilizável e comprometeram-se a reduzir o uso de bolsas de plástico quando forem às compras e a trazer sempre consigo bolsas retornáveis. Durante todo o dia, a nossa equipa esteve nas ruas, mercados e lojas do concelho a distribuir bolsas confeccionadas pelas mulheres costureiras da OMCV e a orientar os munícipes sobre os danos que o plástico pode causar à natureza, apelando a um esforço conjunto de todos para a redução de resíduos plásticos no ambiente. As ações contaram com a presença da Vereadora da Defesa do Consumidor, Joana Delgado, a quem a ADECO agradece pelo empenho e dedicação, e a Embaixada de França em Cabo Verde pelo financiamento do projeto, que vai continuar a promover ações do género em outras ilhas até o mês de setembro. Responsabilidade parental. O título por si só já é sugestivo de responsabilidade. Mas informe-se agora sobre o que é, quais os direitos e as obrigações e quem tem responsabilidade parental sobre a criança ou menor em informação jurídica. Qual é, na prática, o significado da expressão responsabilidade parental? As responsabilidades parentais são poderes e deveres atribuídos aos pais relativamente aos filhos. Os filhos estão sujeitos às responsabilidades parentais até à maioridade ou emancipação. A maioridade atinge-se aos 18 anos. Os menores que tenham completado 16 anos podem emancipar-se pelo casamento. As responsabilidades parentais compreendem os seguintes direitos e obrigações dos pais em relação aos filhos: educar os filhos proporcionando-lhes formação geral e profissional, em especial aos filhos diminuídos física e mentalmente. Dentro das possibilidades dos pais, promover o desenvolvimento físico e psíquico dos filhos, prover ao sustento dos filhos e assumir as despesas relativas à sua segurança, saúde e educação. Representar os filhos. Administrar os bens dos filhos com o mesmo cuidado com que administram os seus. Ter a guarda e determinar qual a residência dos filhos. Reclamar os filhos,
com recurso à autoridade pública se necessário, caso aqueles abandonem a casa paterna ou sejam retirados dela. Decidir sobre a educação religiosa dos filhos menores de 16 anos. De acordo com a maturidade dos filhos, ter em conta a opinião destes nos assuntos familiares importantes e reconhecer-lhes autonomia na organização da própria vida. Em contrapartida, os filhos devem obediência aos pais. Os filhos não podem abandonar a casa paterna ou aquela que os pais lhe destinaram, nem dela serem retirados. Os pais ficam desobrigados de prover ao sustento dos filhos e de assumir as despesas relativas à sua segurança, saúde e educação, na medida em que os filhos estejam em condições de suportar esses encargos, pelo produto do seu trabalho ou outros rendimentos. Os pais podem utilizar dos bens do filho para satisfazerem as despesas com o sustento, segurança, saúde e educação deste, bem como dentro dos justos limites com outras necessidades da vida familiar. Os pais não são obrigados a prestar caução como administradores dos bens do filho, exceto quando a este couberem valores móveis e o tribunal, considerando o valor dos bens, o julgue necessário. Regra geral, quem tem a responsabilidade parental sobre a criança. Em regra, a responsabilidade parental sobre a criança pertence aos pais. Os pais exercem as responsabilidades parentais de comum acordo e, se este faltar em questões de particular importância, qualquer deles pode recorrer ao tribunal, que tentará a conciliação. Se a conciliação não for possível, o tribunal ouvirá o filho antes de decidir, salvo quando circunstâncias ponderosas o desaconselhem. Quando a filiação se encontra estabelecida apenas quanto a um dos pais, as responsabilidades parentais podem ser também atribuídas, por decisão judicial, ao cônjuge ou unito de fato do progenitor, que as exercem em conjunto. O exercício conjunto das responsabilidades parentais, neste caso, depende de pedido do progenitor e do seu cônjuge ou unido de fato. O tribunal deve, sempre que possível, ouvir o menor. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça. Para os turistas, Cabo Verde é um lugar ideal. Para os residentes da terceira idade estrangeiros, é um labirinto e um castigo, diz o consumidor e associado Henk Carlsen, holandês residente em São Vicente, que expõe situações de incumprimento de contrato com estrangeiros em espaço reclamado. Sempre quis comprar uma casa em São Vicente. Finalmente escolhi um projeto na cidade de Mindelo. As negociações começaram no mês de dezembro do ano de 2013. Assinei o contrato promessa para ter uma casa pronta até 31 do mês de março do ano 2015. O dono do projeto prometeu várias vezes verbalmente que a casa ficará habitável na primeira semana do mês de outubro de 2014. Tendo ainda um pouco de confiança nas palavras do dono do projeto, finalmente a casa ficou habitável no dia 29 de 8 de 2018, mas mais do que 3 anos mais tarde. Assinei a escritura no dia 16 de 3 de 2018. Eu, como comprador, já paguei tudo. A casa ainda hoje está numa situação de construção. Nunca foi terminada. Foi prometido um elevador desde 2013. Até hoje ainda não temos elevador. Aceitei que o elevador era um extra e paguei 12.000 euros e estava pronto para pagar mais 7.000 euros quando o aparelho estivesse operacional. O canal do elevador foi feito, mas o elevador nunca foi colocado. Para uma pessoa da minha idade, ter um elevador é essencial.
minha qualidade de vida tem sido destruída por falta deste elevador. Os meus familiares dizem: nós não podemos vir visitar-te se não tens um elevador. Para os turistas, Cabo Verde é um lugar ideal. Para os residentes da terceira idade de fora, é um labirinto e um castigo. No mês passado, ficamos sabendo que o frigorífico é o gongon, ou seja, o comador de grande parte da eletricidade lá de casa. Já que essa preocupação é de boa conta, hoje vamos saber com o engenheiro Marco Cruz se já é hora de trocar o seu frigorífico. No mês passado, falamos da importância de usar adequadamente o frigorífico para manter o consumo de energia o mais baixo possível. Nesta nova rúbrica, falamos ainda do frigorífico, pois este é o eletrodoméstico que mais consome eletricidade, podendo representar mais da metade do seu custo com eletricidade. Apesar de uma utilização adequada do seu frigorífico, o mesmo ainda pode estar a consumir muita eletricidade. Contudo, alertamos que a decisão de substituir um frigorífico ou arca congeladora deve ser muito bem pensado quanto à sua capacidade financeira. Também deve sempre consultar um profissional ou técnico que entenda da matéria. No entanto, daremos algumas dicas que podem lhe ajudar nesta decisão. Um frigorífico médio e de boa qualidade não deveria gastar mais de 10 a 12 mil escudos de eletricidade por ano. Se o seu frigorífico está consumindo muito mais que esta quantidade, é um sinal que deve pensar em substituí-lo por outro novo, de boa qualidade, de classe A+ ou superior. Há duas formas de saber o quanto o seu frigorífico ou arca congeladora consome de eletricidade. O primeiro é usar um medidor de energia, que pode ser adquirido em alguma loja específica e fazer uma medição mensal. O medidor é ligado na tomada e recebe a ficha do cabo do frigorífico. E ao final do mês, irá ler o total de kWh que foi consumido no aparelho. Se este medidor marcar um valor aproximado de 40 kW em um mês, deve procurar substituir esta arca ou frigorífico, pois é um consumo muito elevado. Se não tiver um medidor disponível, há outra forma de estimar o consumo do frigorífico, usando o contador de eletricidade, embora seja menos preciso que o primeiro método. Vejamos. Primeiro, à hora que for deitar, recomendamos 10 horas da noite, desligue todos os equipamentos da tomada da casa que usam eletricidade, deixando só o frigorífico ou arca ligada. 2. Vá até o seu contador e registre o valor marcado, lendo até a primeira casa decimal. É a primeira leitura. 3. Na manhã seguinte, digamos 8 horas, veja o quanto marca o contador novamente. É a segunda leitura. 4. Com estas duas leituras, faça a subtração, segunda leitura menos a primeira leitura, e dará um número que é o consumo. Se este consumo for maior que 0,7 kW, é hora de pensar na substituição do frigorífico ou arca. Vejamos um exemplo prático. Imagine que de noite e após desligar todos os consumidores de eletricidade, menos o frigorífico, o contador marcava 3.155,5 kWh. De manhã, pelas 8 horas, marcava 3.156,4 kWh. Fazemos a subtração dos dois números e dará 0,9 kWh. Como este valor, 0,9, é maior que 0,7, recomenda-se pela substituição do frigorífico. Mas antes de avançar com a decisão de substituir o frigorífico ou arca congeladora, recomendamos que faça novas medições, use outros instrumentos de medida ou recorra à ajuda de um profissional para certificar-se dos dados e assim ter certeza da sua decisão. Contudo, mesmo que haja motivo para a substituição do frigorífico por outro novo, deve sempre analisar a sua situação financeira para ver se essa compra está quebê na boa conta e bolso agora ou se aguarda mais um pouco.
Estamos na reta final da emissão de hoje, pelo que agradecemos a sua audiência e convidamos a que aproveite o entusiasmo do momento para associar-se à ADECO. Para a causa da defesa do consumidor, isso é motivo de grande festa, porque consumidores somos todos nós. A ADECO, como sempre, está sempre disponível através dos nossos contatos em rodapé. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas 12 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana, à mesma hora, em defesa do consumidor.